Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Gostaria, antes de abrirmos esse novo trimestre de estudos, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos ofereces de continuar estudando a Tua Palavra, buscando nela o sustento para a nossa fé. Nos fortaleça e nos capacite, Senhor, ao entendimento e a que possamos cumprir também com as orientações que Tu tens passado ao longo de nossas vidas através do estudo da Tua Palavra. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora estaremos estudando o Evangelho de João, temas do Evangelho de João. E nesse estudo aqui, de cara, eu digo que João, esse evangelho, do ponto de vista espiritual, é o mais recheado deles, dos 4. E o propósito do estudo desse trimestre é compreender essas mensagens tão profundas que João escreveu. Ele é singular nos 4 evangelhos, né? Principalmente quando ele concentra em diálogos diretos, específicos, entre uma ou duas pessoas, como no caso de Natanael, Nicodemos, a samaritana, o paralítico no tanque de Betesdas, o cego de nascença, Lázaro, Maria e Marta, Pilatos, Pedro e Tomé, dentre outros. Muitas dessas histórias aparecem exclusivamente no Evangelho de João. E outra coisa interessante que fica aqui claro, irmãos, que o cuidado de Deus para comigo e com você, né? Ele pegou um indivíduo simples, um rude pescador, simples pescador, praticamente um indivíduo semi-analfabeto, para não dizer analfabeto, que se tornou um grande mestre, não só na palavra, na pregação, na escrita e na revelação. Deus usou João como instrumento vivo para transcrever tudo o que ele transcreveu. Porque um pescador é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, criada na beira do mar, sem grandes oportunidades de estudos, que daria base mínima sequer para escrever coisas tão profundas como João escreveu e que hoje consta nas nossas mãos. Temas magníficos nós estudaremos durante esse trimestre. Já no primeiro tema, sinais que apontam o caminho. Aqui nós temos João capítulo 20, verso 30 e 31, que diz o seguinte: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Irmãos, isso que ele está falando aqui, ele repete com muita ênfase lá no capítulo 21, no versículo 25, onde ele estende, dizendo que há outras coisas que Jesus fez, que se fossem escritas uma a uma, creio eu que nem se juntar os livros do mundo inteiro daria para constar. Incrível, né, irmãos? João andou com Jesus 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio a gente pensa que a coisa se resumiu no que se revela nos 4 evangelhos, e não. Nós estamos falando aqui que se juntasse todos os livros do mundo na impressão do profeta João, não daria para escrever tudo o que ele assistiu, tudo o que ele viu Jesus fazer, que não está escrito no que ele estava escrevendo. E sabemos que João escreveu o Apocalipse já preso lá na ilha de Patmos, onde ele morreu exilado. Então nós estamos falando aí de proximidades entre 90 e 100 da era cristã. Então é algo muito profundo isso que ele está revelando aqui no final do desfecho do Evangelho de João. Jesus realmente, o tempo que ele passou aqui, ele fez coisa muito forte. E não é à toa que ele foi muito perseguido. Que a fúria maligna, infelizmente usando lideranças da igreja para tentar abafar e exterminar com ele. E não deu em nada, né? Porque ele conseguiu cumprir a missão com êxito, ainda deixou para mim e para você esse extraordinário testemunho revelado na palavra de Deus.
Segundo tema, o casamento em Caná. Aqui nós temos a história que se passou lá em João, capítulo 2, verso de 1 a 11, que foi as bodas de Caná. Irmãos, fazendo uma comparação, uma analogia, se nós formos lá no Êxodo, no capítulo 12, e em Levítico 23, nós vamos ver que a festa da Páscoa, quando foi estabelecida, ela iniciou lá no Egito, na véspera da saída deles do Egito, onde Deus falou que se matasse um cordeiro e usasse o seu sangue para colocar nos umbrais da porta, o sangue desse cordeiro. E as pessoas que tivessem esse sinal na porta, o exterminador, o anjo exterminador, que seria enviado para executar a última praga egípcia, que seria a morte dos primogênitos, não entraria na casa que estivesse com esse umbral colocado. E lembrando também que não existia nenhum judeu ali, nenhum hebreu de nascença. Ali todos eram egípcios, apenas com a religião que aprenderam com Abraão e a sua descendência. Chegaram ali, alguns ainda estavam praticando a religião, mas a maioria precisou de Moisés passar pelo que ele passou, foi lá para Midian, ser habilitado para voltar a ensinar a religião deles, que ele aprendeu com Jetro, porque o que ele aprendeu com a mãe dele foi só enquanto ela estava amamentando ele, vindo ver ele de vez em quando, não foi o suficiente para poder dar a bagagem que ele recebeu de Jetro, seu sogro, lá em Midian, em 40 anos. Porque com 40 anos ele cometeu crime e exilou em Midian, lá na Arábia Saudita. E mais 40 anos ficou lá. Aos 80 anos de idade, Deus apareceu para ele na sarça e pediu para ele vir ensinar o povo e libertar o povo. E ele foi. Agora, nessa noite, no estabelecimento da Páscoa, era para eles comer ervas amargas e tal. E depois que eles estavam lá, já na Terra Prometida, depois de muitos anos que se haviam passado, eles já tinham aprendido durante esse êxodo, deveria praticar também a festa das primícias, a festa do Pentecostes, coisas do gênero, que era uma festa agrária, que eles no primeiro dia, no pôr do sol seguinte ao da Páscoa, ele traria os feixes de cevada, os primeiros feixes de cevada, as primícias da colheita, e iniciava então essa festa agrária, que duraria 50 dias. Muito bem, aqui nós temos a bodas de Caná. Se a gente pensar bem, quando Jesus, na véspera da sua morte, também era uma Páscoa, como essa que comemorava a libertação dos hebreus lá do Egito, agora aqui estava o Jesus ensinando que no lugar do cordeiro pascual, ele estava oferecendo o corpo e o sangue dele. O sangue representado pelo vinho e o corpo representado pelo pão. Para ensinar a libertação agora, para sempre, do pecado, nos preparando para viver no reino eterno, para voltar a fazer parte do projeto original da criação. E o ministério dele, que inicia-se de forma, vamos dizer, extraoficial, lá na bodas de Caná. Por que de forma extraoficial? Porque ele mesmo disse para a mãe dele, quando ela pediu para ele fazer um milagre, ele pediu para dar a força lá, ele disse, olha, não chegou a minha hora ainda. Mas ele resolveu fazer e fez o milagre. Essa representação de vinho, ali, do sangue dele, faz um lembrete, uma analogia da Páscoa também, porque ele estava prestes a iniciar uma trajetória missionária que ao final de 3 anos e meio, esse sangue representado pelo vinho da bodas de Caná apareceria na Páscoa ali, e aonde o corpo dele seria entregue também. Então, as ervas amargas que eles tomavam na Páscoa apresentaria toda a amargura que ele enfrentaria nessa ocasião, que ele tivesse que mergulhar profundamente na rejeição dos seus que promoveriam a amargura dele, a paixão de Cristo. Então esse milagre feito lá na bodas de Caná, ele pedia aquelas 6 talhas vazias de vinho, né? Para que elas ficassem cheias de vinho novamente. Mandou encher essas 6 talhas de água, cada talha dessa representando um dia da semana. E o 7º dia, descanso. A semana representando a vida e ministério de Cristo, aonde o sangue dele estava disponível o tempo todo
para salvar a mim e a você. E um dia ele passaria de glória para sempre, o dia que ele ressuscitasse. No sábado ele estaria na sepultura, no primeiro dia da semana ele estaria ressuscitado, para a honra e glória do eterno Deus e exposição do amor dele por mim e por você, que amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tivesse a vida eterna. Essa representação, esse milagre da boda de Caná explica muita coisa quando ele diz que não tinha chegado a hora dele, mas que de uma maneira ou de outra ele intercalou esse explicativo nessa revelação que ele fez para sua mãe. Pense nisso, profundo. Terceiro tema, o segundo sinal na Galileia. Aqui nós temos João capítulo 4, de 46 a 54. Esse sinal aconteceu na mesma região onde tinha acontecido o outro milagre. Um oficial do exército tinha chegado em Jesus e suplicado para ele que curasse o seu filho. E algo interessante aconteceu, que era por volta da hora 7ª aproximadamente, quando ele fez esse pedido a Jesus. E Jesus falou para ele: não, você pode ir embora que seu filho está curado. E o homem acreditou e foi embora. E quando ele chegou na casa dele, viu que realmente estava curado, e era longe, pelo visto, que ele morava, que ele tinha ouvido falar que Jesus estava por ali de novo. E aí ele veio encontrar com Jesus. E quando ele chegou na casa dele, que ele viu realmente o menino curado, ele perguntou para o pessoal lá da casa que hora mais ou menos que o menino curou. E eles falaram por volta da hora 7ª. Ele entendeu, aí está no relato bíblico, que realmente foi aquela hora que ele falou com Jesus. Coisa extraordinária, né? Segundo sinal, que foi fortalecendo cada dia mais as raízes da missão de Cristo, dentro e fora de onde ele vivia e convivia. No quarto tema, o milagre junto ao tanque de Betesda. Aqui nós temos João capítulo 5, verso de 1 a 9. Isso aqui foi fantástico, irmão, porque aconteceu num dia de sábado. E lá nesse tanque de Betesda, o pessoal que ficava ali para ser curado, ficava ali esperando com que houvesse um movimento na água, que eles acreditavam que o movimento que acontecia ali de vez em quando seria um anjo que movimentaria aquela água. E na hora que movimentasse a água, que alguém pulasse lá dentro, era curado. E esse indivíduo, imagina-se aqui que era uma pessoa tetraplégica, porque dependeria que outras pessoas o jogassem na água nesse momento. Ele estava ali há quase 40 anos pelejando para conseguir a oportunidade e nunca conseguia. E Jesus chega lá e abre um diálogo bacana com ele, conversando e tal, e perguntou se ele realmente gostaria de ser curado, e o indivíduo com toda a fé disse que sim. E Jesus curou, mandou ele pegar o leito dele e andar. Segundo a religião judaica, se fosse uma cura emergencial, poderia ser feita no sábado. Mas no conceito deles, não poderia, se fosse o caso dele, porque já estava há quase 40 anos ali daquele jeito. Então podia ser feito em qualquer outro horário. E ainda mais ter que carregar o leite. Os judeus, eles fanatizaram a lei de Deus. Isso não tem base bíblica alguma. Os preconceitos e conceitos que eles desenvolveram em cima da lei de Deus. E ele foi não só curado, como carregou o leite, ainda foi lá e contou às autoridades que ele foi realmente curado por Jesus. E ao invés das pessoas amarem de saber que tinha alguém fazendo coisa tão maravilhosa aqui, aí nós entramos no quinto tema, corações duros, exatamente mostrando do capítulo 5, do verso 10 ao 16 do Evangelho de João, que a liderança da igreja, ao invés de agradecer de ter um filho de Deus ali, de ter um missionário, de ter um homem de Deus ali, no mínimo pensar dessa forma, né? Que pudesse curar as pessoas, mas implicaram com ele, começaram a implicar e tramar uma forma de eliminar ele, porque não tinha sentido aquilo que ele estava fazendo, ele estava indo contra tudo que eles levantaram como certo. E esse é o problema, né? Não mudou nada. As pessoas querem pegar a Bíblia e ficar fazendo regrinha em cima da Bíblia, formando tradições que não têm base na vontade de Deus e muito menos na sua palavra. E vão criando esse monte de regrinha, e por isso que fica esse tanto de religião. São milhares e milhares que vai saindo uma de dentro da outra e formando outras. E transparecer o pior, que religião salva alguém. E religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo através da sua graça.
ele reúne o seu povo. Ele está reunindo o seu povo de tudo quanto é religião do mundo. Ele está reunindo e em muito breve ele vai vir buscar. Mas os corações duros estão aí. Para implicar com os irmãos, para implicar com líderes, para implicar com tudo. Tudo que vem de Deus, as pessoas que não são de Deus implicam. E quer achar forma de criar problema. Mas o problema, na realidade, são os seres humanos. Esses são problemáticos. Que está sempre no comando. Os corações duros, para que Deus possa guiar e a vontade de Deus ser feita e trazer o melhor para nós. No sexto tema, as reivindicações de Jesus. Meus irmãos, o que nós vemos acontecer aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, de 16 a 18, nós podemos perceber que João o tempo todo estava tentando mostrar esse Messias, esse Filho de Deus. Mas Jesus aqui, ele mostra, quando o povo vinha implicando com ele, ele apresenta a sua identidade, irmãos. Que ele é realmente o Filho de Deus. E que ele e o pai dele trabalham até hoje, dia de sábado eles trabalham, mas o trabalho que eles fazem é o trabalho que nós podemos fazer, é o trabalho missionário. Não é um trabalho para ganhar dinheiro, não é um trabalho para um interesse de sustento, não, foi essa a ideia que ele transferiu. E eles ficaram muito, mas muito irados, não só por falar que Deus trabalha dia de sábado, e que ele trabalha, mas dele falar que é filho de Deus, que ele é o Filho do Deus vivo. Isso aí é uma coisa que deixava eles enfurecidos o tempo todo. Mas Jesus precisava de logo no início do seu ministério deixar bem claro quem era ele. E para esses líderes ele deixou. Para esses que o importunaram logo no início. Mas tudo que ele fazia, eles percebiam de uma forma ou de outra o poder de Deus sobre ele e não tinha coragem de passar por cima dele logo de cara, porque tinha medo de que realmente ele estivesse falando a verdade e algo muito ruim pudesse acontecer com eles. Por isso que eles aguentaram esses 3 anos e meio. Mas no final não teve jeito. O somatório foi tão grande, como João escreveu no final do seu evangelho, que eles não tinham outra saída. Ou eles eliminavam com Deus, ou tinham que declarar a falência da religião judaica, de vez. E eles não queriam fazer isso, porque a religião judaica, para esses líderes, esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes, seria secar a fonte, né, da riqueza que eles haviam fazendo em cima da religião. Infelizmente, a religião tem sido usada nesse objetivo para tudo quanto é canto do mundo, né? Tem um grande volume de pessoas que hibernam em processos religiosos, em atividades religiosas com segundas intenções e não realmente com o propósito de cumprir com a missão e aguardar Jesus nas nuvens dos céus. No sétimo tema, identidade revelada. Desejar a todas as nações, para 157. Jesus rejeitou a acusação de blasfêmia. Ele disse: minha autoridade para fazer a obra da qual vocês me acusam é o fato de que eu sou o Filho de Deus, um com ele em natureza, vontade e propósito. Ó Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, temos certeza absoluta deste fato, de que Tu és o Filho do Deus vivo. Revelou isso em missão, nas Suas obras e ações, e principalmente no grande amor demonstrado por nós, ao dar a Sua vida por amor de nós. Mas ressuscitou, e aqui nós estamos hoje, Senhor, te suplicando o Teu poder, a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua proteção e guarda, para que sejamos vitoriosos em tudo o que nós fazemos, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Capacita-nos, Senhor, ao cumprimento de nossa missão, para que em muito breve possamos Te abraçar nas nuvens dos céus. Nós e nossos lares representados nesta oração. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.